foi um fato que uma das alunas tem um familiar, dois familiares, que começaram a usar um equipamento que para as outras pessoas do grupo ninguém sabia o que era, como funcionava, não tinham relação sobre isso. Mas é um equipamento que há muitos anos está sendo desenvolvido, melhorado e com uma tecnologia tão fantástica que está trazendo de volta a vida das pessoas com qualidade. E essas meninas desenvolveram uma ideia, convidaram uma pessoa para vir palestrar e essa pessoa nada mais, nada menos que um profissional que tem a sua origem e nascença no Uruguai, trabalha em Porto Alegre num grande hospital, se especializou, se aprofundou nesse assunto e vai falar para os alunos e vai ter uma palavrinha comigo aqui no programa, que eu fico muito feliz, para falar sobre um tema chamado marca-passo. Então, atenção, amigos que já ouviram falar sobre isso, ou que usam, ou que já discutem sobre esse assunto. Mas antes de fazer a apresentação desse profissional, eu vou primeiro apresentar aqui a Juliana, a Miriane e a Lívia, que são as alunas que desenvolveram essa ideia. E eu perguntei para a Juliana, Juliana, por que tu trouxe esse assunto para o teu grupo de amigos? Puxa o microfone para mim ali, Juliana, faz favor, e explica para nós o que levou tu convidar teus colegas a trazer esse tema marca-passo. Faz um tempo já que o meu pai e o meu avô, eles usam marca-passo por problemas. Sim. E desde então, antes um pouquinho da gente começar a se organizar para a mostra científica esse ano da escola, sempre meu pai me pede muita ajuda por algumas coisas que ele não pode fazer, eletricidade, essas coisas que ele não pode mexer por conta do marca-passo. E Sim. eu achei isso pensando quando a gente estava chegando perto agora da mostra científica, pensando nesse assunto. E com tantos cardiologistas hoje, tanto aqui em Camaquã quanto em Porto Alegre, pensei na possibilidade do Dr. Andres vir, né, a gente escolher esse tema e ele vir para todo mundo poder se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto. E como é que foi vender essa ideia para teus colegas? Assim, desde então, eu e as gurias, a gente já falava sobre isso, porque para mim sempre foi um sonho trazer um médico de alta capacidade para a nossa escola, que muitas das vezes a nossa escola ela não promove tantas palestras com o pessoal de Porto Alegre. E eu acho, no meu ponto de vista, que médicos de Porto Alegre também, assim, eles têm um pouquinho mais de conhecimento sobre esses assuntos. Sim. E foi assim, então, que a gente chegou no ponto... Nesse ponto. A Miriane e a Lívia concordaram com o tema. Miriane, como é que foi o negócio aí? A gente achou um tema muito importante, como a gente falou, é um tema que geralmente não é muito falado, não é muito abordado, que a gente nunca viu ninguém de verdade falando sobre, trazendo algum profissional, nada do tipo. Pois é. E a Lívia, me conta aí, Lívia, o que tu achou? Puxa o microfone para ti. O que tu achou, Lívia, desse assunto aí? Eu achei um assunto muito importante, como a Juliana falou, e a Miriane, e o Andres se voluntariou para vir aqui em Camaquã dar essa palestra e vai ser o melhor dia das nossas vidas, porque é uma coisa super importante, quanto pra gente, quanto pros alunos, diretora, comunidade. O pessoal gostou da ideia. Bom, eu acho que quando vem esse entusiasmo vindo da gurizada, tu sacode com muita gente, com os pais, professores e com o profissional que eu vou falar daqui a pouquinho. Por isso que eu estou dizendo o seguinte, estou convidando o pessoal para falar sobre a questão da arritmia, marca-passo, logo depois do Notícia Hora Certa. Vou fazer um minutinho, vamos entrar na rede e já voltamos. Vamos falar sobre arritmia, vamos falar sobre problemas cardíacos, cardiopatias, arritmia cardíaca, que é o assunto que vai ser tratado daqui a pouquinho no Colégio Romano. E eu estou aqui com o Dr. Andres de Leone Ferrari. Ele estava contando um pouco a história dele, vem de família de médicos, ele é uruguaio, está no Brasil desde 2000, fez doutorado na USP e numa área interessante sobre chamada tecnologia da medicina. Ele estava me dizendo que ele é extremamente curioso, desde a época que saiu da faculdade, foi fazer os seus pós-graduação, doutorado, a curiosidade dele de tentar melhorar a qualidade de vida e a arritmia e o coração é a bola da vez. Doutor Andrés, muito obrigado por ter aceitado o convite dessa turma nova aqui e obrigado por ter vindo aqui na Acústica. Muito obrigado. Eu que agradeço de coração, realmente é um momento muito feliz para mim. Poder ter a oportunidade assim da gente dividir as experiências e
em certa forma, desmitificar o que significa toda a questão da tecnologia vinculada ao tratamento das cardiopatias como um Sim. todo, especificamente as arritmias, que é quando o coração bate fora de compasso, vamos dizer assim. Sim. Como o senhor falou, eu sempre foi muito curioso, e uma das subespecialidades da cardiologia que permite justamente essa conexão entre trazer qualidade de vida para as pessoas e tecnologia é a área das arritmias cardíacas, em especial a estimulação cardíaca artificial, os marcapassos. E a evolução desse equipamento, estava me dizendo que chegou assim num grau de qualificação extremamente boa, né? E- Precisa de dar a volta para a vida das pessoas. Exatamente. Os primeiros implantes de marcapasso começaram em 1958. Tá? 58. Ou seja, nós estamos basicamente vivendo a sexta década de evolução da tecnologia da estimulação cardíaca artificial. E foi passando progressivamente por vários patamares tecnológicos, né? Chegando hoje a ter basicamente 3 grandes vertentes dentro dos marcapassos. Temos a estimulação cardíaca que a gente chama de convencional, ou seja, onde a gente coloca um marcapasso para tratar os batimentos lentos do coração. Tá? Ou seja, o marcapasso ele é um dispositivo programável. Então a gente carrega um dispositivo que é uma espécie de computador, onde a gente conecta ao marcapasso, muitas vezes por Wi-Fi. E eu consigo dizer para o marcapasso, programar o marcapasso, eu quero que o coração bata a 60 por minuto, 65 por minuto, 78 por minuto. Sim, tu vai ajustando de acordo Eu ajusto com... de acordo com a capacidade funcional do paciente. Sim. Não é a mesma coisa um paciente de 90 anos acamado que o coraçãozinho da Juliana. Entendi. Que é uma pessoa ativa. Aí existe uma outra área da estimulação cardíaca que é através de desfibriladores cardíacos, tratar pacientes com risco de morte súbita. Aqueles pacientes... que tem, por alguma razão, por algum tipo de cardiopatia, um risco aumentado de ter uma morte súbita, que seriam as arritmias rápidas, né? As taquiarritmias, no caso. E também existe uma terceira linha de tratamento associada à estimulação cardíaca, que é o tratamento da insuficiência cardíaca, tratamento da miocardiopatia dilatada, onde a gente coloca fios dentro do coração, basicamente 3 cabos dentro do coração, e através de vários pontos de estimulação restaura a força contrátil desse músculo para que ele volte a ejetar sangue de uma forma natural ou quase natural. Pois é, começa a aparecer uma pergunta aqui. O marca-passo, a Ângela pergunta aqui, quando é que deve ser usado o marca-passo? Quando é que tu identifica como profissional que a pessoa precisa desse auxílio? O marca-passo é o tratamento estabelecido para as bradiarritmias. Bradi quer dizer batimento lento, tá? Arritmias pode ser regular ou irregular. Ou seja, quando o coração está lento, abaixo da frequência considerada fisiológica. Tá? Isso acontece por 2 tipos de doença, basicamente. Tá? Ou o coração tem uma doença na geração do estímulo, o coração tem um sistema elétrico intrínseco que produz batimentos automaticamente, então esse grupo de células que está dentro do coração pode estar afetado e produzir menos estímulos e, portanto, a frequência cardíaca cai. Tá? Ou bloqueios, ou seja, o batimento nasce normalmente, mas no seu trajeto até os ventrículos para o coração se contrair, existe algum tipo de alteração dessa condução, é como se tivesse uma ponte que se quebra. Essa ponte cai, então fica uma área de um lado, uma área do outro, então o marca-passo restaura essa ponte, capta o sinal desse lado, processa e leva lá para outro lugar. Coisa interessante. O marca-passo hoje, ele pode ser diagnosticado, a necessidade dele e a instalação dele é um processo cirúrgico, a instalação de um órgão? Isso, o implante do marca-passo, ele é um processo cirúrgico, é um processo cirúrgico, é uma cirurgia mínima, uma cirurgia limpa. É ambulatorial ou não? Não, como o sistema de estimulação cardíaca artificial, ele consiste de um gerador, tá? É um gerador que tem o software
da programação do dispositivo e uma bateria, tá? Sim. Que é uma bateria de lítio-iodo, é uma bateria similar à bateria celular. Sim. Por Dura exemplo. quanto tempo uma bateria de marca-passo? A bateria do marca-passo depende do uso, basicamente. Mas tu, externamente tu consegue identificar Com certeza, o tamanho. com certeza. A garantia do fabricante, porque o marca-passo é que nem um carro, sabe? Quanto mais tecnologia eu boto para dentro dele, mais caro ele fica. O marca-passo é o mesmo raciocínio. Quanto mais programas eu utilizo dentro dele, mais bateria ele consome. Tá? Daí a importância das revisões periódicas, que foi onde a gente se conheceu Sim. com a Juliana, porque o acompanhamento do médico especialista, do paciente portador de marca-passo, é pela vida toda. Então, nessas consultas, que são trimestrais, semestrais, quando tudo anda muito bem, a gente cria um vínculo com o paciente e ajusta a programação do marca-passo individualizada ao estilo de vida desse paciente. Então, pode chegar a durar 10, 12 anos uma bateria. No caso, a Juliana me falou, e eu fiquei sabendo essa semana, a questão de marca-passo tem alguma coisa via hereditário? Pai teve problema, filho pode ter? Como é que funciona Não, isso? assim, as doenças vinculadas à morte súbita, sim. Existe toda uma característica genética. O fato de ter um parente de primeiro grau que teve uma morte súbita na família, isso pesa muito na decisão, por exemplo, de instalar um desfibrilador ou não. Outro tipo de doenças dos marcapassos convencionais, tá? Salvo exceções, basicamente são mais doenças que a gente chama de degenerativas, pelo envelhecimento da população, que leva ao envelhecimento do organismo, que leva ao envelhecimento do sistema elétrico cardíaco. Tá? Basicamente, Aqui, não quer dizer que porque o pai tem, Sim. a filha vai ter. Começa a manifestação, o Delmar Medeiros dizendo o seguinte: eu uso marca-passo há 16 anos. O primeiro aparelho, a bateria durou 8 anos, 4 meses e 6 dias. É a revisão de 6 meses. Isso, em cada revisão, a gente emite um relatório, um laudo. E nesse relatório, a gente utiliza uma sigla que é ERI, que é Elective Replacement Indication, ou seja, o próprio marca-passo dá, de acordo ao funcionamento naquele momento, uma previsão. Essa bateria vai durar 8 anos. Como é que troca a bateria? De novo, outro procedimento cirúrgico, você faz um corte. Mas já é uma cirurgia mais simples. Defina simples na medicina. Não é um procedimento... anestesia geral? Não, a gente não utiliza mecanismo de anestesia geral. A gente faz uma sedação. Sedação, tá ok. Com uma analgesia. Por quê? Porque o mecanismo que fixa, o eletrodo, o cabo eletrodo, que é o que leva a informação do gerador ao coração e traz informação do coração ao gerador, tá? Que é um cabo elétrico, ele tem uma hélice na ponta, como se fosse um parafuso. Tá? Que tem 1,8 milímetros. Então, o mecanismo de fixação ele é muito delicado. Por isso também são muito importantes os cuidados pós-marca-passo. Então, no momento da troca, o que se faz? Se troca o gerador, ele é blindado. Não tem como separar a bateria do resto dos componentes. Então, se troca toda a peça. Então, o que se faz? Se faz um corte em cima de onde está o marca-passo atualmente. Tá? Se desconecta o gerador dos cabos, se testa a integridade dos cabos. Se os cabos estão íntegros, se substitui apenas a peça, se coloca novamente, se sutura e o paciente vai de alta. Eu quero aproveitar a tua presença aqui, que é a primeira vez que eu falo sobre marca-passo, viu, gurias? Então, para mim é interessante saber isso. Quem tem marca-passo pode fazer atividade física? Com certeza. Com certeza. Pode caminhar? Deve. A gente estimula, inclusive, os pacientes assim, da linha do ombro para baixo, no pós-operatório imediato, eles podem fazer o que eles quiserem. É muito importante essa sua pergunta. Marca-passo não muda a dieta, rara vez muda a medicação, tá? Os pacientes, depois do implante de marca-passo, eles têm 2 cardiologistas. Eles têm um cardiologista clínico que vai cuidar pressão arterial, colesterol, diabetes, o que for, e nós que vamos cuidar da parte eletrônica do coração. Tá? E sim, a gente estimula que o paciente faça atividade física. Como eu falei, o principal impacto do marca-passo é a qualidade de vida. Eu não tenho o poder de dar quantidade de vida para ninguém, mas qualidade de vida sim. Isso é importante. E essa questão assim, por exemplo, eu tenho marca-passo e vou em determinados ambientes, como por exemplo uma agência bancária, produtos eletromagnéticos no entorno, trabalho com eletricidade, como é que funciona isso? Assim,
os marcapassos modernos, hoje em dia, eles são capazes de filtrar a enorme maioria das interferências do ambiente. Tanto é que os pacientes portadores de marcapasso antigamente não podiam fazer ressonância magnética. Hoje eles conseguem fazer. Tá? De 2015, 2016, todos os fabricantes do mercado brasileiro têm dispositivos que são compatíveis com ressonância magnética. A única coisa que a gente tem que fazer é, em certa forma, avisar o marcapasso que haverá uma interferência elétrica. Tá? Aí na hora que for fazer o exame. Exatamente, a gente acompanha o procedimento, existe um módulo de programação dentro do marcapasso onde ele fica imune, ele fica cego a esse tipo de interferência. Ele é detectado num aeroporto, por exemplo, o marcapasso? Sim, porque o paciente, o gerador do marcapasso, ele é um dispositivo metálico, de titânio. Sim, então o paciente ele porta o metal, então ele vai passar o mecanismo de segurança vai bloquear, vai apitar, tá? E aí você passa em geral pela lateral, você passa aquele scanner de paleta, que não tem nenhuma interferência. Sim, entendi. E tudo tranquilo. Por isso também que todo paciente, ele porta uma carteirinha, Sim. que o identifica como, uma carteirinha internacional, Entendi. que o identifica como portador do marcapasso. Nessa carteirinha estão os dados do dispositivo e os meus. Tem meu nome e meu telefone. Externamente aparece o marca-passo ou Isso uma depende um pouco- relevação assim aqui no peito? Na palpação, o indivíduo vai encontrar consegue. o marcapasso. Mas isso depende um pouco do biótipo. Sim. A pessoa mais magra fica mais saltante, pessoas com mais tecido adiposo, por exemplo. Eu estou batendo um papo com o Dr. André de Leone Ferrari, ele é especialista nessa questão de arritmia, convidado pelo Colégio Romano aqui para falar sobre arritmia, marca-passo com a turma aqui. Eu quero aproveitar algumas perguntas aqui que está chegando. O Leandro pergunta o seguinte, tenho arritmia cardíaca, tomo remédio para controlar. Queria saber se isso é genético, porque minha família tinha somente meu tio por parte de pai. Arritmia tem... As arritmias como um todo, tá? Existem determinadas arritmias que sim que têm um componente genético. Sim. Tá? O tratamento das arritmias ele é muito amplo. As arritmias, como área dentro da cardiologia, é muito ampla. Tem algumas arritmias que a gente acompanha clinicamente, quando elas não têm repercussão nem no risco de vida, nem na qualidade funcional do paciente. Existem determinadas arritmias que a gente vai tratar do ponto de vista através de uma ablação, que nada mais é que a cauterização desse foco que está gerando esse distúrbio do ritmo. Tá? E existem, obviamente, as outras arritmias que a gente trata através da estimulação cardíaca. Tá? Então, assim, respondendo à pergunta do Leandro, determinadas arritmias específicas têm um componente genético, outras não. Outras, como eu lhe falei, são basicamente, Fábio, produto do envelhecimento da população e é um sistema elétrico que se desgasta. Pois é, e essa questão também do nervosismo, o pessoal agitado demais, tem uma série de coisas que eu não vou poder ter tempo para falar disso. Uma pergunta, existe uma forma, que é a pergunta do Bruno, de desacelerar o ritmo do coração? Existe. Assim, toda arritmia, ela tem um gatilho, uma faísca, né? Ela tem, a gente tem que imaginar como se fosse uma faísca, tá? Uma trilha de pólvora e um galão. Então, para o galão explodir, que seria a arritmia se constituir, a gente precisa que a faísca ative a trilha da pólvora. Tá. O principal ativador dessa faísca, muitas vezes, é a adrenalina do corpo. A ansiedade, o estresse, a própria adrenalina mesmo. Então, existe mecanismo, medicamentos, tá, que competem com a adrenalina do corpo para a pessoa baixar um pouco a sua intensidade e poder controlar melhor essa arritmia. É coisa boa. Só que todos os remédios têm para efeitos, né? O pessoal participando aqui, mas não vou poder usar todas as perguntas aqui. Coisa boa. Quem tem angina, qual o cuidado que deve ter, doutor? Assim, a angina é diferente da arritmia, tá? Nós temos que imaginar, Fábio, o coração como esse quarto aqui, tá? Então, nós temos uma estrutura morfológica, que são as janelas, as portas, tá? Então, a gente tem que pensar que o coração tem suas válvulas, tá? Tem sua parte estrutural, suas paredes. Essa parte, por exemplo, se enxerga com ecografia, esse tipo de coisa. Tem um sistema hidráulico, tá?
que são as artérias coronárias, que quando entopem, eles causam os infartos, tá? Tá. E tem um sistema elétrico, tá? Tem um sistema elétrico, tem luz. Sim. Daqui a pouco temos luz, daqui a pouco Não cai tem a luz. é. Agora, a angina, ela se produz por um desbalanço no sistema hidráulico. O coração exige determinada quantidade de sangue chegando pelas coronárias e por alguma obstrução essa quantidade não chega. Tá? Então, é um problema hidráulico, vamos dizer, não é um problema elétrico como seriam as arritmias. Agora, como as arritmias, sobretudo as rápidas, aumentam muito o consumo metabólico desse coração, a arritmia pode desencadear a angina. Pois é, tá chegando coisas aqui importantes aqui, mas isso aqui é uma entrevista, né? A gente não está fazendo consulta e isso, cada caso é um caso, não dá para fazer. Ela pergunta aqui, meu filho tem um ramo direito e um esquerdo com bloqueios. O que quer dizer isso? Como eu falei, Fábio, o sistema elétrico, ele nasce numa unidade geradora de batimentos, um grupo de células que tem automatismo próprio. O batimento se espalha e ele se ramifica através justamente de ramos. Um ramo vai para o lado direito, um ramo vai para o lado esquerdo. Então, existem o que se chama distúrbios de essa eletricidade. Sim. Ela se corta em determinados lugares dessa distribuição elétrica, gerando o que se chamam bloqueios de ramo. Tá? Então, cada tipo de bloqueio, tá, tem uma característica e uma conotação específica. Tem como organizar isso? Muitas vezes através do marca-passo. Muitas vezes marca-passo. Isso. Última pergunta aqui. Ansiedade. A gente fica ansioso, o coração parece que vai sair pela boca. Isso é uma questão fisiológica, uma questão química? Como as pessoas podem diferenciar isso de um problema cardíaco? Como eu falei, tem a questão dos gatilhos. É o né? gatilho. É os gatilhos. A principal forma de saber se isso é fisiológico ou patológico, eu acho que essa é a mágica da medicina, né? Separar o que é fisiológico do que é patológico. Se a gente conseguir identificar que existe um desencadeante, um fator ansiogênico que gera essa aceleração do coração, essa palpitação, que é o que as pessoas relatam na consulta, e passado esse fator ansiogênico, o coração retorna ao normal, bom, seria fácil pensar que é por ansiedade. Tá? Quando esse ciclo não fecha, ou seja, apesar de o fator ansiogênico cessar ou não ter um fator ansiogênico e a pessoa ainda tem palpitações, bom, esse é um sinal de que ela deve investigar. Entendi. O assunto eu também sou curioso para tentar descobrir tudo sobre esse assunto aqui, mas eu queria muito agradecer e dar os parabéns para ti como profissional, assim, um cara que já tem uma baita experiência, aceitar um convite de estudantes para vir informar um pouco essa turma. Tu viu que aula que tu tá dando para nós aqui? Tu imagina pro colégio lá, né? Mas, assim, eu reforço minha gratidão gigante, assim, minha gratidão total ao colégio, às meninas, né? A Juliana, que foi a que me levou o convite, mas as meninas também que estão aqui. É uma enorme alegria, assim, sabe? Poder ter uma conversa descontraída, poder, como eu falei, desmitificar um pouco, sabe? Eu me considero, Fábio, uma pessoa normal que estudou medicina. Sim. Sabe? Não tem esse negócio de doutor, pós-doutor. A gente vai... Eu fui escalando as graduações pela minha curiosidade. Não por um lugar social, entendeu? Sim. Eu sou uma pessoa normal que estuda medicina. E eu gosto muito do que eu faço. Não, a última perguntinha. Jovens com marca-passo tem? Tem. Tem sim. Qual é o mais jovem que tu passou? Eu trabalho no Hospital São Lucas da PUC. Antigamente, até uns 5 anos atrás, o hospital da PUC tinha serviço de materno-infantil, que hoje saiu do hospital. E existem crianças com bloqueio congênito, que se chama. Sim. A mãe tem uma determinada doença que gera anticorpos contra o sistema elétrico do feto, do menino, do bebê. E aí a gente já implantamos marca-passo em crianças de dias. Dia, mesmo? 2 dias. Sim. Esse é o Dr. Andrés
de Leone Ferrari, que veio bater um papo aqui com os estudantes da Escola Romano. Quero te agradecer muito pelo carinho. Já vou pegar o telefone dele aqui para, quem sabe, futuras entrevistas. Já tem um cara para falar sobre esse assunto aqui, muito legal. Gurias, parabéns aí pelo tema, viu? Achei muito legal aí. E esse é o papel de escola, né, doutor? Esse é o papel da escola. Tenho dúvida, buscar as informações, porque isso daqui a pouco, numa informação aqui, daqui a pouco ajuda uma família, ajuda um caso, né? Isso. Muito legal. Sucesso para ti. Muito obrigado, viu? Mais uma vez, obrigado pela oportunidade. E eu reforço, eu acho que assim, esse é o papel da escola, mas também esse é o papel nosso, como cientistas, como profissionais, a gente quebrar essa distância entre o que é a população e o que é essa especialidade. Porque a questão da desinformação acaba muita gente perdendo vida, inclusive, pela desinformação. Exatamente. É isso que é o problema.